Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença, inclusive dos nossos irmãos espirituais que já estão em nossas casas já há algum tempo para fazer a asepsia, a limpeza do ambiente, para o nosso conforto espiritual e moral, assim bem como de todos esses irmãos que são trazidos para ouvir essas importantes palavras, para que pouco a pouco essas palavras vão se interiorizando na nossa mente, possibilitando assim que possamos agir diferente no nosso dia a dia. A doutrina espírita é um instrumento extremamente prático, porque nós sabemos que o conhecimento sem aplicação nada vale. Então, temos que fazer um esforço para dominar as nossas más tendências e assim, pouco a pouco, nós vamos mudando as nossas atitudes e melhorando como seres humanos. Feita essa breve introdução e também trazendo a informação que essa sessão será gravada para posterior publicação no nosso canal do YouTube, eu inicio com a leitura do livro Agenda Cristã. Item 40. Pode acreditar. Falará você na bondade a todo instante. Mas se não for bom, isso será inútil para a sua felicidade. Sua mão escreverá belas páginas, atendendo à inspiração superior. No entanto, se você não estampar a beleza delas em seu espírito, não passará de estafeta sem inteligência. Lerá maravilhosos livros com emoção e lágrimas, todavia, se não aplicar o que você leu, será tão somente um péssimo registrador. Cultivará convicções sinceras em matéria da fé. Entretanto, se essas convicções não servirem à sua renovação para o bem, sua mente estará resumida a um cabide de máximas religiosas. Sua capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhorando personalidades. Contudo, se você não se disciplinar, a lei o defrontará com o mesmo rigor com que ela se utiliza de você para aprimorar os outros. Você conhecerá perfeitamente as lições para o caminho e passará ante os olhos mortais do mundo a galeria dos heróis e dos santos, mas se não praticar os bons ensinamentos que conhece perante as leis divinas, recomeçará sempre o seu trabalho e cada vez mais dificilmente. Você chamará Jesus Mestre e Senhor. Se não quiser, porém, aprender a servir com ele, suas palavras soarão sem qualquer sentido. Rubem, se puder fazer a prece inicial, por favor. Pois não. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti são nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes,
amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos, que não o do bem, abra os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós. Assim seja. Assim seja. Roseli, Rosângela, o que vamos ler? Zaninha quer escolher? Ó, no Evangelho, página 269, não creais em todos os espíritos. Dois, 299? 269. Não creais em todos os espíritos. Meus bens amados, não creais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Os fenômenos espíritas, longe de abordarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas apraz dizer, golpe mortal desferem neles. Não peçais ao Espiritismo prodígios nem milagres, porquanto ele formalmente declara que não os opera. Deste modo, do mesmo modo que a física, a química, a astronomia, a geologia revelaram as leis do mundo material, o Espiritismo revela outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Leis que, tanto quanto aquelas outras da ciência, são leis da natureza. Facultando a explicação de certa ordem de fenômenos incompreendidos até o presente, ele destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Quem, portanto, se sentisse tentado a lhe explorar em proveito próprio os fenômenos, fazendo-se passar por Messias de Deus, não conseguiria abusar por muito tempo da credulidade alheia e seria logo desmascarado. Aliás, como já se tem dito, tais fenômenos por si só nada provam. A missão se prova por efeitos morais, o que não é dado a qualquer um produzir. Esse, um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Pesquisando a causa de certos fenômenos, de sobre muitos mistérios, levanta ela o véu. Só os que preferem a obscuridade à luz têm interesse em combatê-la. Mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. O Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos, falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. A dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos, pseudo-sábios, que passaram da terra para o plano espiritual, a erraticidade, e tomam nomes venerados para sob a máscara de que se cobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Antes que se conhecessem as relações mediúnicas, eles atuavam de maneira menos ostensiva,
pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. É considerável o número dos que em diversas épocas, mas sobretudo nesses últimos tempos, se hão apresentado como alguns dos antigos profetas, como Cristo, como Maria, sua mãe, e até como Deus. João adverte contra eles os homens, dizendo: Meus bens amados, não acrediteis em todo o espírito, mas experimentai se os espíritos são de Deus. Porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O Espiritismo nos faculta os meios de experimentá-los, apontando os caracteres pelos quais se reconhecem os bons espíritos. Caracteres sempre morais, nunca materiais. É a maneira de se distinguirem dos maus os bons espíritos, que principalmente podem aplicar-se essas palavras de Jesus. Pelo fruto é que se reconhece a qualidade da árvore. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não os pode produzir bons. Julgam seus espíritos pela qualidade das suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. Comentários? Nós podemos argumentar aqui sobre a questão de quando Jesus estava sendo julgado no Sinédrio, né? Ele teve um advogado, ele chamava Gamaliel, que foi também preceptor de São Paulo, naquela instituição. Um dos argumentos de Gamaliel em defesa de Jesus era dizer que somente a verdade perdura. Então, naquela época surgiam seitas aí messiânicas à torta e direito. Mas como elas não eram imbuídas da verdade, elas se diluíam, né? Se esvaneciam, assim como rapidamente, digamos assim. Então, essas questões aí relativas às seitas atuais, inclusive essas igrejas tidas aí pentecostais, que pregam a prosperidade e não a salvação, de bom ouvir que nós tomemos cuidado também com o segmento do espiritismo, não é? Porque tem muitas casas por aí que não professam a verdade, né? Trabalham com lados negativos, né? Com seres do mal, espíritos malfazejos, né? Que podem causar muitos distúrbios, inclusive a nível psicológico e psiquiátrico, né? Nas pessoas que eles atendem, né? Então, temos que tomar muito cuidado com o que nós lemos, né? O que nós absorvemos e procurarmos ter discernimento, né? Um discernimento mais evoluído para evocarmos o que é bom, né? E relegarmos o mal a outros destinos. Obrigado. Por nada. Nós temos que ter em mente, né, que apesar de a maioria de nós não conseguir ver os espíritos, de não conseguir, né, ouvi-los a não ser pela inspiração mediúnica, uma coisa é certa, não é a comunicação em si que trai o espírito, mas o conteúdo dela, né? Já aconteceu no centro espírita, né, de o espírito estar fingindo ser bom, e como o médium já de alguma experiência, mas talvez no dia eu não tivesse tão bem, eu não percebia a vibração do espírito. Mas ele conseguiu manter aquele falso ar de bondade por pouco tempo, porque daí a comunicação dele já começa a descambar. Ele já passa a falar alguma bobagem,
aí você logo identifica que, né, que não é um bom espírito, né? E daí eu lembro, né, mentalmente eu conversei com ele, fala, meu irmão, fala a real, para que você veio? Não, eu vim aqui para desestabilizar o grupo. E como você está saindo dessa tarefa? Eu não estou conseguindo. Então, você não está conseguindo, não é porque eu sou um bom médium, mas é porque aqui existe uma estrutura a serviço de Jesus para que os espíritos, né, como você, recebam um tratamento. Ah, mas por que que os mentores deixaram me manifestar? Ué, para para o treinamento do médium, né? Para que eu aprenda a distinguir um espírito que realmente é genuinamente bom, um espírito que ainda não é. Você escolheu bem as suas palavras. Eu, eu achei que eu poderia atrapalhar, mas então, você está atrapalhando a você mesmo. E daí mais à frente, né, com um pouquinho mais de treinamento, agora eu já consigo. O espírito começou a comunicação, eu, eu já percebo a vibração dele, já dá para ver se é boa ou se não é. E é interessante que, como o espírito percebe que eu estou sentindo, percebendo a vibração dele, ele já nem tenta mais mentir. Né? Ele fala, eu tô vendo que você está me percebendo do jeito que eu sou. Sim. Então vamos ter uma conversa franca. Então, é sempre o teor da comunicação, né? Que denuncia quem é o espírito. Né? Então, se o espírito está determinando que você faça algo, né? Se o espírito está prescrevendo alguma fórmula mágica para que você faça alguma coisa, né? Ah, você tem que colocar tantas velas, você tem que acender numa ordem X, Y, Z. Nós sabemos que o espiritismo não tem ritual, né? É o teor da comunicação moral que nos interessa, né? E a apreensão desses conhecimentos em nós. Então aí fica muito fácil desmascarar esses falsos profetas, porque já não estamos sujeitos mais a esse tipo de enganação. E uma outra coisa interessante que a gente deve falar é que a mediunidade ela deve ser sempre gratuita. Nós sabemos que toda regra tem uma exceção, mas nesse caso não pode haver exceção. A mediunidade é gratuita. Dai de graça o que de graça recebeste. Então, se um médium cobra, ou aceita presentes, ou aceita qualquer tipo de retribuição, o que fazem os espíritos elevados? Eles naturalmente se afastam, porque o espírito elevado não, não quer saber de venalidade, né? de venda da mediunidade. E daí o que acontece? Os espíritos malfazejos, os espíritos impostores, pseudo-sábios, né, se apropriam desse médium, né, que foi invigilante. Algum comentário, Rubem? Sim, Fred. Os médios que detêm a epifania, vou explicar. A epifania é a vidência, né? Uma visão divina. Eles têm mais facilidade, né? Em desmascarar esses malfazejos, não, Fred? E de uma forma ou outra, ele pode ser tanto esse espírito acorrentado ali pelas hostes de Santo Agostinho, né? Ou ser doutrinado, né? Que talvez seja esse o nosso maior objetivo nos centros espíritas, né? Doutrinar espíritos malfazejos, trazê-los para o seio de Jesus, o seio do Evangelho, né?
e para as boas práticas, né? Inclusive da caridade. Obrigado. Sem dúvida, é isso mesmo. Vou ler mais um pouco. Alguém tem alguma pergunta? Rosângela, Carol, Roseli. Não, Fred. Se surgir alguma Não, dúvida, é tá só. claro. Pode falar, Roseli. Não? Não, não, tá bem claro. Instruções Obrigada. dos Espíritos. Os falsos profetas. Se vos disserem, o Cristo está aqui, não vades. Ao contrário, tende-vos em guarda, porquanto numerosos serão os falsos profetas. Não vedes que as folhas da figueira começam a branquear? Não vedes os seus múltiplos rebentos aguardando a época da floração? E não vos disse o Cristo, conhece-se a árvore pelo fruto? Se, pois, são amargos os frutos, já sabeis que má é a árvore. Se, porém, são doces e saudáveis, direis: nada que seja puro pode vir de uma fonte má. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que deveis examinar. Se os que se dizem investidos do poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade, que concilia os corações, se em apoio das palavras apresentam os atos, podereis então dizer: estes são realmente enviados de Deus. Desconfiai, porém, das palavras melífluas. Desconfiai dos escribas e dos fariseus que oram nas praças públicas, vestidos de longas túnicas. Desconfiai dos que pretendem ter o monopólio da verdade. Não, não. Filha, agora não, meu amor. O Cristo não está entre esses, porquanto os que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o seu povo serão, acima de tudo, seguindo-lhe o exemplo, brandos e humildes de coração. Uma coisa interessante é que quando você está na presença de um espírito superior, ele nunca se diz superior. Quem se diz superior nunca o é. A gente sente quando o espírito é superior, quando o espírito realmente tem uma grande ascendência moral sobre nós. Algumas vezes, quando eu estava fazendo o Evangelho no Lar, eu senti presenças sublimes. E por que eram sublimes? Porque eu não parava de chorar. Era uma emoção, algo que assim eu não consigo descrever para vocês. Então, quando o espírito é superior, nós sentimos no nosso coração. Os que hajam com os exemplos e conselhos que prodigalizarem de salvar a humanidade, que corre para a perdição e pervaga por caminhos tortuosos, serão essencialmente modestos e humildes. De tudo que se revele um átomo de orgulho, fugi como de uma moléstia contagiosa que corrompe tudo em que toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mas principalmente nos atos, o cunho da sua grandeza ou da sua inferioridade. Ide, portanto, meus filhos bem-amados, caminhai sem tergiversações, sem pensamentos ocultos, na rota bendita que tomastes. Ide sempre, sem temor, afastai cuidadosamente tudo que vos possa entravar a marcha para o objetivo eterno. Viajores, só por pouco tempo mais estarei nas trevas e nas dores da provação. Se abrirdes o vosso coração a essa suave doutrina
que vos vem revelar as leis eternas e satisfazer a todas as aspirações de vossa alma acerca do desconhecido. Já podeis dar corpo a esses silfos ligeiros que vedes passar nos vossos sonhos, e que efêmeros apenas vos encantavam o espírito, sem coisa alguma dizerem ao vosso coração. Agora, meus amados, a morte desapareceu, dando lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do novo encontro e da reunião. Agora, vós que bem desempenhado haveis a tarefa que o Criador confia às suas criaturas, nada mais tendes de temer da sua justiça, pois ele é Pai e perdoa sempre os filhos transviados que clamam por misericórdia. Continuai, portanto, avançai incessantemente. Seja a vossa divisa do progresso contínuo em todas as coisas, até que finalmente chegueis ao termo feliz da jornada, onde vos esperam todos os que vos procederem. Comentários? Eric, enquanto você fazia sua bela relocução, eu lembrei de um ensinamento aqui que o nosso avatar, o Chico Xavier, nos deixou, né? Ele fala assim, que ele não sou homem de ciência, respeito profundamente os homens de ciência, mas sou um homem de fé. Nada sei do átomo e do cosmos. Sei que precisamos de Deus no coração, pois caso contrário vamos incendiar a Terra. Então nós vemos, né, que o ser humano abdica, né, do egoísmo, da ganância desmedida, né, das suas ações predatórias contra o meio ambiente, contra o planeta, né, como um todo, contra todas as outras raças que coabitam conosco, né, todos os reinos, ou nós estamos irremediavelmente perdidos. Obrigado. Eu sou eterno otimista, né, Rubão? Então, esse irremediavelmente perdido, data máxima vênia, meu querido. Eu acho que todos nós progrediremos sem cessar. E todos aqueles piores no caminho também o farão, ainda que eles levem mais tempo. Eu vou ler mais um pouquinho. Caracteres do verdadeiro profeta. Desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas sobretudo nos momentos de transição, em que, como no atual, ele elabora uma transformação da humanidade, porque então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. Perguntarei sem dúvida como reconhecê-los? Aqui tende o que os assinala. Somente a um hábil general capaz de o dirigir se confia o comando de um exército. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficais certos de que só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir, porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagariam um homem carente de forças para carregá-los. Em todas as coisas, o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo, para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade.
Por isso, para essas missões, são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas noutras existências, vistos que, se não fossem superiores ao meio em que têm de atuar, nula lhes resultaria a ação. Então, vejam que interessante, né? As missões importantes, né, que os falsos profetas se arvoram missionários, são conferidas a grandes homens e mulheres que já passaram pelas suas provas em outros períodos. Ou seja, Jesus, a espiritualidade, né, não age de improviso. No seu tabuleiro, né, os espíritos mais capazes e mais fortes moralmente já estão posicionados estrategicamente. Isto posto, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pela sua virtude, pela sua grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão que se diz portador. Então, são sempre as obras, o resultado que se entrega, né? E não o que se fala. Tirai também essa outra consequência. Se pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresente, ou da personagem sob cujo nome se coloca, mais não é do que um estrião de baixo estofo. Bom, ou menos sei o que é estrião, nem estofo, mas eu tô achando que, né, que é alguém de uma baixa estirpe, de uma baixa qualidade. Correto? Que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Outra consideração. Os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos, em sua maior parte, né? Quando Chico dizia, né? Chico dizia com uma humildade assim fantástica, né? Madre Teresa e tantos outros, né? Não se achavam, né? Desempenham a missão a que foram chamados pela força do gênio que possuem, secundado pelo poder oculto que os inspira e dirige a seu mau grado, mas sem desígnio premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, ao passo que os falsos profetas se dão eles próprios como enviados de Deus. Se disse profeta, não é. Se nega profeta, mas faz um grande bem, este sim o é. O primeiro é humilde e modesto. O segundo, orgulhoso e cheio de si. Fala com altivez, com todos os mendazes. Parece sempre temeroso de que não lhe deem crédito. Alguns desses impostores têm havido pretendendo passar por apóstolos do Cristo, outros pelo próprio Cristo. E para a vergonha da humanidade, eu encontrado pessoas assaz crédulas que lhes creem nas torpezas. Entretanto, uma ponderação bem simples seria bastante abrir os olhos do mais cego. E de que se o Cristo reencarnasse na Terra, viria com todo o seu poder, todas as suas virtudes, a menos se admitisse o que for absurdo, que houvesse degenerado. Ora, do mesmo modo que se tirardes a Deus um só dos atributos, já não teríeis Deus, se tirardes uma só das virtudes ao Cristo, já não mais o teríeis. Possuem todas as suas virtudes os que se dão como Cristo? Essa a questão. Observai-os.
perscrutai-lhes as ideias e os atos, e reconhecereis que, acima de tudo, lhes faltam as qualidades distintivas do Cristo. A humildade, a caridade, sobejando-lhes as que o Cristo não tinha, a cupidez, o orgulho. Notai, ademais, que neste momento há, em vários países, muitos pretensos Cristos, como há muitos pretensos Elias, muitos João ou Pedro, e que não é absolutamente possível sejam verdadeiros todos. Tende como certo que são apenas criaturas que exploram a credulidade dos outros e acham cômodo viver à custa dos que lhes prestam ouvido. Desconfiai, pois, dos falsos profetas, maxime numa época de renovação qual a presente, porque muitos impostores se dirão enviados de Deus. Eles procuram satisfazer na terra a sua vaidade, mas uma terrível justiça os espera. Pode estar certo. Erasto, Paris, 1862. Parece que foi, né, escrito. Então, cuidemos dos falsos profetas, daqueles que nos prometem o alívio de nossas dores. Pensemos sempre, né, que o bom espírito, encarnado ou desencarnado, ele não se acha bom, ele faz o que é bom. Comentários? A palavra do Evangelho, tanto o Evangelho normal, né, da Bíblia, como do Espiritismo, ele é mítico, né? Ele transcende as eras, né? O que eu acho primordial nos tempos aqui odiernos, tá? É que nós abracemos a fé com fervor e procuremos divulgá-la a todo custo, né? Porque sem a fé, o humano, a alma humana não vai se erguer. Nenhuma caridade, nenhuma esperança, nenhuma virtude pode nascer, crescer, florescer e dar frutos, né, para uma melhoria na consciência dos homens. A fé, como a gente sempre apregoa, ela é o motor da religião que professamos. E é a razão de todas as boas ações, né, Fred? Que é o que nós temos que apregoar a todo custo. Aplicar o Evangelho em todas as nossas ações diárias, diuturnas, né? Inclusive à noite também, quando nós fazemos nossos desdobramentos, né? Procurarmos nos fixar em Jesus, né? E nas hierarquias superiores do mundo espiritual para angariarmos conhecimentos, né? Ensinamentos profícuos, né? Para que nós possamos externar a nossos irmãos, inclusive nesse meio que nós estamos agora empregando. Obrigado. Por nada. Mais algum comentário antes de a gente passar para as vibrações? Boa noite a todos. Eu comecei um pouco atrasado. Se eu puder acrescentar alguma coisa, seria importante sempre passar toda a mensagem pelo crivo da razão, né? E toda mensagem, tudo que traz desarmonia, não é do bem. Eu acho que é uma triagem simples que nos ajuda a identificar o que é bom e o que é mal. Obrigado, meu amigo. Mais algum comentário antes de passarmos para as vibrações? Vamos então nos ligar ainda mais a Jesus, agradecendo inicialmente pelas bênçãos que já alcançamos, por nos colocarmos à disposição dele
à disposição de toda a espiritualidade maior para esse trabalho que com certeza nos está beneficiando bastante. Além disso, temos a oportunidade de fazer a caridade de uma maneira totalmente desinteressada, pois não enxergamos, não vemos, não sabemos quem são os irmãos espirituais, sofredores, que acorrem às nossas casas, trazidos pela espiritualidade maior, para também escutar essas palavras. Agradeçamos, porque quem dá é que tem que agradecer, e não quem recebe. Vamos pedir a Jesus que ampare os nossos amigos desencanados que estão em sofrimento, dentre estes, aqueles que, infelizmente, quiseram sair da vida física pela porta do suicídio, como a Verena, a Juliana, o Elias, o Alan, o Bruno e tantos outros. Que um raio da misericórdia divina neste momento possa penetrar no mais fundo abismo e alcançar não só eles, mas todos os que estão na mesma situação. Vibremos também pelos nossos irmãos encarnados em sofrimento, e dentre estes, os que estão com a ideação suicida. Que esses irmãos possam ser dissuadidos dessas tentativas, abraçando a vida com todos os sofrimentos que lhes são impostos. Pois sabemos que o sofrimento são a cura dos males de nossa alma. Que cada um de nós agora possa pensar naquelas pessoas, encarnadas ou desencarnadas, que necessitam de uma vibração especial. Vou fechar o microfone para que possamos pensar em todas essas pessoas. Que todos esses irmãos que lembramos mentalmente sejam ajudados. Que agora cada um de nós possa pedir a manifestação das coisas justas e das oportunidades de que necessita em sua vida, lembrando que é de bom alvitre que a todo e qualquer pedido que enderecemos à espiritualidade, que assim coloquemos, que só seja concedido às aspirações e desejos do nosso coração, se isso for bom para nós, se for bom para o nosso progresso. Senhor, limbados, envolvidos com a tua luz celeste, pedimos também pelos homens e mulheres mais importantes dentre nós, aqueles que detêm o poder na terra, que todos eles sejam envolvidos para restabelecer e manter a paz, para que possam auxiliar os que mais precisam e assim possamos ter um mundo melhor. Vibremos ainda
pelos focos de luz espalhados pelo planeta, aqui representados pelos centros espíritas, igrejas, templos, seitas de qualquer natureza, pelas pessoas que não só pregam o Evangelho, mas vivem o Evangelho através das suas atitudes, da sua caridade, das suas ações no bem, servindo assim de abrigo, de refrigério para tantas almas encarnadas e desencarnadas. Que todos esses pontos de luz sejam amparados e ampliados pela tua misericórdia divina, que nunca nos abandona, mas sempre nos acolhe. Peçamos, por fim, que Jesus nos fortaleça no caminho do bem, para que sejamos amparados na nossa difícil caminhada, no cumprimento dos nossos deveres, aonde quer que eles nos levem, fazendo assim a nossa pequena parte no cumprimento das coisas que necessitamos fazer para a construção do mundo de regeneração que Jesus nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, pela nossa reforma íntima, pelo esforço que fazemos por dominar as nossas más tendências. Que assim seja, graças a Deus. Carol, Rubem, prece final. Faço assim. Kokubiji so gengen shikai takama harani kamutamahi moe demasu kamurogi kamurumi no michikara mochite bansei to hito no miyoya kamu amatsu suno mahikari o mikami harahido no kamutachi moro moro no sakagoto tamahi no chuchumi kigare oba mahikari mote harahi kiyome misogi tamaite kami no kono chikara yomigaerase tamae to mosu koto no yoshio kashikomi momaosu miyoya motosu mahikari yomikami mamori tamae sakihai tamae miyoya motosu mahikari yomikami mamori tamae sakihai tamae kannagara tamahi chihaimase kannagara tamahi chihaimase. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Assim seja. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.